Um bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Misael Guilherme e eu estou aqui nesse vídeo para falar com você sobre metas e objetivos para um ano de 2024 abençoado. Metas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que a gente deve ter na nossa vida, hábitos que a gente deve ter na nossa vida para ter uma vida abençoada. E no final do vídeo eu quero deixar aqui um bônus que eu aderi na minha vida, é uma experiência pessoal e que está me fazendo muito bem. Desde o começo, desde o primeiro dia me fez muito bem e é um bônus para que você possa ter uma vida mais do que abençoada. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegado por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Essa passagem aqui, Lucas ele relata sobre uma mulher que tinha uma doença durante 12 anos e ela tinha um objetivo. Ela queria ser curada dessa doença. Porém, o método que ela estava buscando para alcançar essa meta e esse objetivo não estava dando certo. Lucas vai nos dizer que ela passou 12 anos procurando médicos que pudessem curá-la, mas ela não achou. Então, em um momento, ela decide mudar de estratégia e não mais buscar médicos, mas buscar a Jesus Cristo para que pudesse ser curada. E no mesmo momento que ela procurou a Cristo, ela conseguiu a sua meta alcançada. Ou seja, para que nós possamos ter uma meta ou um objetivo alcançado, a gente precisa primeiro parar de fazer do jeito errado. Como assim? Muitas vezes a gente começa o ano com metas de eu quero ler tantos livros, eu quero ler a Bíblia toda, eu quero fazer mais exercícios, mas a gente não busca um método correto, a gente não busca um jeito certo de fazer dar certo a nossa meta. Essa mulher ela estava disposta a gastar tudo. Na Bíblia fala que ela gastou tudo para poder ser curada, mas ela não conseguiu. Não importa quanto de esforço a gente coloca em uma meta, se a gente não traçar um caminho correto para ela. Então, antes de tudo, sente, observe seu ano de 2023, toda a sua vida passada, o que você tentou alcançar, o que você tentou fazer, mas que não deu certo. Olhe tudo que você vem tentando fazer e elimine o jeito errado. Eu tentei emagrecer de tal jeito, não deu certo, eu vou tentar de outro jeito. Eu tentei ler a Bíblia inteira, mas não deu certo do jeito que eu tentei, eu não consegui, eu fiquei muito cansado, eu não estava conseguindo achar, esse horário não encaixou bem para mim. Então, busque o jeito correto para alcançar seus objetivos. Trace um caminho, olhe e fala, desse jeito eu consigo chegar à minha meta. E elimine tudo o que não tem dado certo na sua vida. A segunda coisa que você deve fazer é limpar tudo o que te leva para o inferno. Mas como assim? Mateus 5,29 vai nos dizer assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muitas vezes, na nossa vida, a gente precisa arrancar coisas que está atrapalhando a nossa vida de poder chegar a um objetivo ou uma meta correta. Como, por exemplo, celular, redes sociais, amizade, mau hábito. Existem coisas na nossa vida que precisam ser eliminadas para que elas não atrapalhem os nossos objetivos. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 24 e 25, nos diz assim: não acompanhes com o irado, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço de morte para a tua alma. O que Salomão está querendo dizer aqui é que existem certas companhias que a gente deve se afastar. Existem certas amizades que a gente deve se ausentar, deve deixá-las de lado, porque isso pode acarretar maus para a gente. Não estou falando para você abandonar todos os seus amigos cristãos ou algo assim. Eu estou dizendo para você saber selecionar as suas companhias. Aquelas pessoas que você vai ter próxima, no seu dia a dia, todo momento. Aquela pessoa que você vai pedir conselho. Aquela pessoa que vai te ajudar nos momentos de dificuldades, que vai te incentivar, que vai ir até você para poder te dar uma palavra de ânimo. Selecione friamente essas companhias. Porque aqui Salomão está dizendo que não podemos acompanhar o homem irado e nem o colérico. Em geral, a gente não deve ser a companhia de pessoas que são dadas a bebedeiras, dadas às drogas ou dadas a maus hábitos. Nós devemos ser amigas delas, mas trazer a luz para a vida dessas pessoas. Pessoas que têm maus hábitos devem se inspirar em você. Você não deve olhar para elas ou não deve buscar nelas alguma referência. Você deve ser a referência dessas pessoas.
As pessoas para você ter no seu ciclo de amizade, próximo de você, ao seu lado, para te incentivar, devem ser pessoas boas, com padrões que condizem com a sua vida, com metas, com objetivos que são parecidos com os seus, para que você possa se ajuntar a ela e com ela ter um novo padrão de vida, poder ter nela um espelho, uma base para que ela possa te ajudar e você ajudar ela. Busque o seu círculo de amizade, pessoas que vão te levar para frente, não aquelas pessoas que te puxam para baixo ou aquelas pessoas que são pessimistas. Dessas pessoas, seja você a luz e o incentivo da vida delas. Amém? A Bíblia também nos diz sobre abandonar maus costumes e maus hábitos. Efésios capítulo 5, versículo 15, também vai nos dizer que nós devemos abandonar maus hábitos e maus costumes. Nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que ele quer dizer aqui? Quando Paulo fala, vede prudentemente como andais, ele fala da sua forma de viver, os seus hábitos, os seus costumes. Como é que é a forma que você anda, que você se porta? Quais são os seus costumes diante dos outros? Um cristão jamais deve ter maus costumes, como falar palavrões ou piadas de duplo sentido e entre outros hábitos que para o mundo pode ser normal, não pode fazer parte do cotidiano do cristão. Hábitos como gula, também bebedices ou de zombarias devem estar totalmente eliminados do seu ano. Por quê? Porque esses maus costumes podem acarretar vícios, podem acarretar problemas graves para cada um de nós. Portanto, o modo que a gente vive, o modo que a gente anda, usando as palavras de Paulo, ele deve ser muito prudentemente escolhido. Como é o seu modo de falar? Como é o seu modo de agir? Como você se porta? Quais são as brincadeiras que você pode ter na sua vida? Quais são os hábitos que você deve ter na sua vida, os seus costumes diante dos outros? Selecione muito bem o modo como que você anda, e não somente na frente dos outros. Tenha bons hábitos sozinhos, bons costumes sozinhos. Ande sempre em diligência com a palavra de Deus, em condigência com a palavra de Deus, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Abandone todos os maus hábitos. E também, como o próprio versículo de Mateus 5:29, existem alguns itens, alguns objetos que podem nos trazer mal também, podem nos fazer mal e eles devem ser arrancados. Se nós passamos muito tempo nas redes sociais, tempo esse que a gente poderia gastar lendo a Bíblia, orando ou praticando alguma atividade física, melhorando o nosso conhecimento, fazendo alguma coisa de mais produtiva, se a gente gasta todo o nosso tempo com redes sociais, a gente precisa observar muito bem e talvez começar a cortar um pouco do nosso tempo de tela. Muitas vezes, em média, o brasileiro passa de 5 a 7 horas por dia no celular. Horas essas que, se você retirar 2 e dividir entre ler a Bíblia, orar, praticar atividade física, isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida, tanto a alimentação, quanto o seu condicionamento físico, quanto o seu conhecimento, quanto a sua saúde mental. Isso tudo vai trazer benefícios para a sua vida, seja saúde física, mental e até mesmo espiritual. Tudo isso se você apenas retirar um pouco do tempo que você fica no celular para poder ter bons costumes e bons hábitos para alcançar as suas metas. Muitas vezes o celular, televisão, notebook ou algumas outras coisas em nosso meio podem nos trazer alguns malefícios, como a procrastinação. É muito fácil você sentar no sofá, ficar mexendo no celular durante horas, mas é muito difícil você sentar e ficar lendo a Bíblia durante horas. Isso no começo pode parecer muito sacrificioso, mas isso é uma questão de hábito, é uma questão de costume. A gente se acostuma muito fácil a mexer no celular, mas busca muito pouco se acostumar em ler a Bíblia. Então, se o seu celular, vai nas configurações e vê seu tempo de tela, se está superior a 3 horas, se está superior a 4 horas, se você trabalha com isso, amém. Mas vamos tentar sempre dominar o celular e não ser dominado por ele. E bom, agora vamos falar em si das nossas metas e hábitos para poder termos no ano de 2024. A primeira de todas, a mais importante, creio eu, que é a gratidão. Devemos ser mais gratos nesse ano e ter o objetivo de ser mais gratos. Como assim? Vamos agradecer mais a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 18, fala: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, quando Deus fala em tudo dai graças, agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua casa, agradeça
por tudo que você tem, pelo alimento que é posto à mesa, pelo seu trabalho. Por mais que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, possa olhar e não ter a comida que a gente deseja, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, a gente ainda tem um lugar para morar, a gente ainda tem um alimento para comer, a gente ainda tem uma saúde para desfrutar. Então vamos ser gratos, vamos agradecer a Deus por tudo, porque esse é um objetivo que apenas traz benefícios para a gente. Fazer uma oração no dia, exclusivamente para agradecer, deve ser a nossa meta. Uma oração por dia, somente agradecendo, sem pedir nada, somente dobre os seus joelhos e agradeça. Obrigado, Senhor, pelo meu sono, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, pelos livramentos na rua, por tudo que o Senhor tem me concedido e que muitas vezes eu nem mesmo percebo. Vamos agradecer, vamos ser gratos a Deus. Nossa segunda meta deve ser ler a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia toda, você deve ter essa meta na sua vida. Se você já leu ela, leia de novo, mas em ordem cronológica, busque outras formas de ler a Bíblia, mas leia a Bíblia todo o dia. A meta é ler a Bíblia toda e o hábito, ler a Bíblia todo o dia. Sabe por quê? Porque o Centro de Engajamento da Bíblia nos Estados Unidos fez uma pesquisa para mostrar quais são os benefícios que a leitura bíblica pode trazer na nossa vida. Ele fez pesquisa com pessoas que liam de 1 a 3 vezes na semana e de pessoas que liam mais de 4 vezes na semana. A realidade é que as pessoas que liam de 1 a 3 vezes na semana, incluindo a leitura bíblica durante o culto na igreja, é mostrado que os benefícios que trouxe foram mínimos. A mudança de vida, o impacto que a palavra trouxe na vida da pessoa foi pequeno em relação ao que traz na vida das pessoas que leem em casa mais de 4 vezes na semana. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Sentimento de solidão cai em 30% nas pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes na semana. Seus problemas com raiva caem em 32%. Amarguras em relacionamentos, como casamento, filhos e amigos, caem em 40%. 57% menos chance de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé, a ação de evangelizar, de cumprir o ID da palavra de Deus, aumenta em 200%, ou seja, as pessoas pregavam e anunciavam o evangelho o dobro do que elas faziam antes. O aumento no discipulado, ou seja, no ensino da palavra de Deus, aumentou em 230%. O sentimento de estagnação, de paralisação, aquele sentimento de que sua vida espiritual não está indo para lugar nenhum, caiu em 60%. Diminuição de 61% de chances de se envolver com pornografia, ou seja, 61% menos chances de se envolver com pornografia. 68% menos chances de sexo fora do casamento e 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Ou seja, a Bíblia vai tirar da sua vida tudo que é pecaminoso, tudo que é do diabo, tudo que te leva para o inferno e vai colocar a ação, o engajamento, vai te colocar o impulso que você precisa para pregar, para ensinar, para se desenvolver espiritualmente. Ler a Bíblia em sua casa mais de 4 vezes na semana traz somente benefícios para você. Se você tem problemas, se você se sente fraco na tentação, leia a Bíblia. Se você sente raiva muito fácil, você explode muito fácil, leia a Bíblia. Se você sente que a sua vida espiritual não está indo para lugar nenhum, que você está parado, leia a Bíblia. A leitura bíblica só vai trazer benefícios para a sua vida. Então, leia a Bíblia todo dia. Todo dia você vai ler 15 minutinhos da Bíblia. Foi feito um cálculo que se você ler durante 365 dias, ou seja, um ano a Bíblia, durante 15 minutos por dia, você vai ler, dentro desse um ano, a Bíblia toda. Ou seja, se você tirar 15 minutos do seu tempo de Instagram, de WhatsApp, de rede social, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, 15 minutinhos que vai trazer somente benefícios para a sua vida. Então, leia a Bíblia. E para completar, o Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse versículo ele já engloba 2 dos pontos abordados aqui: se afastar das más companhias e ler a Bíblia todo dia. Porque
porque ele será bem-aventurado, mais do que feliz. Você viu aqui, as pesquisas, os estudos mostram que ler a Bíblia somente vai te trazer benefícios. O terceiro hábito é orar. Mas você pode falar, eu já oro quando eu acordo, eu já oro quando eu vou dormir ou quando eu vou comer. Eu estou dizendo para você ter um momento especial do seu dia, além da sua oração ao levantar, deitar e comer, ou então nas orações que você tem na igreja, tenha um momento do seu dia separado para orar e falar com Deus. A oração não é somente pedir ou somente agradecer, é conversa, é um momento que você pode sentar, ajoelhar ou então mesmo de pé. Você pode falar com Deus, você pode desabafar, falar, Deus, eu preciso disso, eu entendo isso, Jesus, eu não estou entendendo isso, o que eu preciso fazer? É um momento que você vai ter o seu relacionamento com Deus ainda mais desenvolvido. Eu pretendo trazer uma série especialmente sobre oração aqui no canal, então se você quer, já comenta aí, já deixa que você está interessado para mim saber que vocês querem, mas acima de tudo, a oração é um momento de conversa, é um momento de diálogo para você sentar e conversar com Deus igual você faz com o seu melhor amigo, porque Deus ele deve ser o seu melhor amigo, a sua melhor companhia, e não precisa ser especificamente na sua casa, pode ser na sua casa, no seu trabalho, em algum momento do seu dia. Pare o que você está fazendo e ore, pelo menos 10 minutos, porque a oração ela vai te impulsionar espiritualmente muito. Ela, associada ao jejum e à leitura bíblica, vai fazer de você um cristão exemplar nesse ano de 2024. Então ore, separe 10 minutos, ajoelhe e ore, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 17, existe um versículo curto e objetivo, que nos diz, orai sem cessar. Esse versículo ele fala não apenas da oração de joelhos, mas também a oração que você faz em seu espírito, em sua mente, em que você está trabalhando, mas você está em contato com Deus, em que você está fazendo algum serviço de casa, você está caminhando, está dirigindo, mas a sua mente, o seu pensamento está em Deus. Então não pare de orar, ore e acima de tudo, separe um momento para você parar, desligar do mundo lá fora e conectar totalmente a Deus. E o quarto objetivo, o quarto hábito é cuidar do corpo. Como assim? Você deve cuidar do seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20, nos diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo ele fala que nós temos o nosso corpo, mas não temos o nosso corpo. Na verdade, a gente está aqui apenas como zeladores do corpo. Esse corpo, essa casca que você está, ela deve ser cuidada e zelada por você, porque ela pertence a Deus. Imagina que alguém muito rico, ele te deu uma Ferrari para você poder cuidar dela e usar ela do modo que você quiser. Você vai deixar essa Ferrari suja? Você vai deixar essa Ferrari estacionada, parada, enferrujando? Você vai colocar qualquer tipo de combustível, qualquer gasolina, qualquer coisa nela? Não. Você vai pegar o bom e do melhor, você vai falar, eu tenho uma Ferrari, eu vou cuidar dela, eu vou andar com ela, eu vou fazer tudo que eu posso, eu vou cuidar da manutenção dela, eu vou fazer tudo de uma forma perfeita para que ela possa estar sempre perfeita. É a mesma coisa o seu corpo. Deus te deu um corpo que é minuciosamente calculado, minuciosamente projetado, que não existe outro no mundo igual ao seu. Suas células, seus DNA, tudo que está no seu corpo é exclusivamente seu. Então cuide, zele dele como um zelador protetor. Não deixe o seu corpo parado, não deixe o seu corpo perder a saúde. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, pratique exercício físico. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu corpo possa trabalhar ainda melhor, até mesmo para a obra de Deus. Se você quer evangelizar em lugares, se você quer pregar, se você quer trabalhar para a obra de Deus, você precisa de saúde, você precisa de uma vida, você precisa de fôlego, você precisa de estar disposto, estar bem alimentado, estar bem saudável, porque sem a saúde você não consegue ir para a igreja, você não consegue pregar, você não consegue fazer muitas coisas e isso te prejudica infinitamente. Então cuide do seu corpo. Se você está acima do peso, trace uma meta, eu vou perder tantos quilos esse ano. Se você deseja ganhar massa muscular, eu vou ganhar tantos quilos esse ano e se exercite. Seja caminhar por 30 minutos no parque, pular corda, qualquer exercício físico, mas comece, cuide do seu corpo, porque ele é a sua Ferrari.
É a melhor coisa que você pode ter na vida que vai te ajudar a fazer tudo. Então, cuide do seu corpo, seja um bom zelador. Último e mais importante de tudo, o melhor está para o final. A sua primeira meta, o seu primeiro objetivo deve estar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ou seja, a sua principal meta, seu principal objetivo para o ano de 2024 é viver para a glória de Deus. Se você se exercite-se para a glória de Deus. Se você lê a Bíblia, leia para a glória de Deus. Se você estuda, se você trabalha, a gente poderia ficar aqui durante horas falando sobre bons hábitos, boas metas para você ter nesse ano. Mas eu quis citar apenas essas que são as principais ao meu ponto de vista e creio que vai ser também as principais para você. Mas, acima de tudo, viva para a glória de Deus. Todas as suas metas, todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, ore e fale: Deus, é para a tua glória? Se você quer trabalhar, se você quer mudar de emprego, se você quer terminar a faculdade, ore e fala: Deus, essa meta é para a tua glória? Eu vou te glorificar ou eu vou me glorificar? Qual que é o meu objetivo? O seu objetivo deve ser viver para a glória de Deus. Então, viva para a glória de Deus acima de tudo e acima de todos. Viva para a glória de Deus. E agora, no final, eu quero deixar aquele bônus que eu disse para você, que é um hábito que eu trouxe para a minha vida, que está me fazendo muito bem e creio que também vai fazer muito bem para você. Ele vai te ajudar em 90% dos hábitos e metas que a gente falou aqui nesse vídeo. Esse daqui é uma rotina matinal. Se você precisa trabalhar às 7 horas, e calcule o tempo que você precisa para poder ter o seu dia iniciado, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, e adicione 1 hora, ou seja, acorde 1 hora mais cedo. Mas por que eu vou fazer isso? Eu vou te falar. Nessa rotina matinal, você deve, primeiro, acordar na primeira hora do despertador, ou seja, se o seu despertador tocou, não coloca no modo soneca, porque o modo soneca vai trazer muitos vícios indiretos no seu corpo, você acaba ficando com mais sonolência, seu sono não rende como ele deveria render, então é muito difícil. Eu tinha muito esse mau hábito de ficar colocando soneca, então acorde na hora do despertador, faça a sua higiene pessoal, escova os dentes, lave o rosto, etc. Primeiro hábito que a gente falou aqui, agradeça a Deus. Ajoelhe e faça a sua primeira oração do dia como uma oração de agradecimento. Agradeça pela sua noite, agradeça pela sua noite e agradeça também pelo dia que você vai ter, pelo seu emprego, pela sua comida, por tudo que você vai ter e por tudo que você teve ao longo da sua vida. Agradeça a Deus. Esse já é o primeiro hábito que a gente vai conseguir dar um ponto positivo e dar um ok. O segundo é leia a Bíblia. Separa aqueles 15 minutinhos depois da oração de agradecimento, leia a Bíblia por mais 15 minutinhos, meia hora. O máximo de tempo que você conseguir vai ser melhor para você. Leia, eu vou ler 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Trace esse objetivo e essa meta e ore e leia a Bíblia assim que você terminar a sua oração. Depois, ore 10 minutos, peça a Deus pelo seu dia, reserve esse momento em que você ainda não vai estar com muitas preocupações, não vai estar ligado às coisas que já aconteceram no seu dia e ore, entregue a Deus o seu dia, entregue a Deus o seu trabalho, conte a Ele as suas preocupações, mas isso não impede de você, depois na sua hora de almoço, quando você chegar do serviço ou em algum outro momento do seu dia, separar mais 10 minutos, mais meia hora para poder orar. Então, isso não impede você de orar mais durante o dia, mas se você já conseguir começar um dia com uma oração bem feita, é maravilhoso. E essa é a rotina matinal, que vai durar em média 1 hora a mais do seu dia. Então, durma 1 hora mais cedo, acorde 1 hora mais cedo também, para que você possa fazer essa rotina matinal de agradecer a Deus, ler a Bíblia e orar, porque isso vai trazer muitos benefícios para o seu dia. Na Bíblia fala que a gente deve meditar na palavra de Deus. Se você leu a Bíblia cedo, você pode passar o dia todo meditando na palavra de Deus, meditando nos ensinamentos de Cristo, meditando na passagem que você leu. E se você quiser, leia à noite a mesma passagem novamente, que daí quando você lê, você pode ter um outro entendimento, você pode ter mais clareza no que Deus quer te falar. Então, leia a Bíblia e ore. Uma oração bem feita, com calma, converse com Deus no começo do seu dia. E tudo isso sem celular. É difícil, mas
sem celular, porque a sua prioridade deve ser Deus no seu dia, a nossa prioridade deve ser Deus. No início do dia, a gente já deve buscar a Deus e em todas as nossas situações, mas no começo do dia deve ser o principal, começar bem o dia para terminar bem o dia. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com aquela pessoa especial para você, aquela pessoa que você olhou e falou assim, essa pessoa vai precisar desse vídeo. Compartilhe com seus parentes, amigos, famílias, salve esse vídeo, tome notas, assista ele novamente, trace para a sua vida esses objetivos e as suas metas, porque eu creio que vai ser um ano abençoado para todos nós esse ano. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.